Hoje é dia 17 e, para quem não sabe, ontem foi dia 16, né? Simples questão matemática, né? Um dia menos, 17 menos 1, 16. E ontem eu e Ivanir completamos 25 anos de casados, né? E é uma coisa linda, maravilhosa, né? Uma coisa muito legal. E aí nós vamos contando a história desses 25 anos de amor eterno, né? Que coisa linda. Domingo, o próximo capítulo, tá? Domingo passado foi o capítulo dos homens, próximo domingo, capítulo das mulheres. E essa semana é uma semana de muitas emoções, né? Ontem, o nosso aniversário, né? 25 anos de casados, e na segunda-feira é o dia do cheque, exatamente, cheque. Segunda-feira é o dia do cheque, né? Dos dois. Esse mês ainda é 2. Janeiro foram 2 cheques e este mês são 2 cheques. Aí mês que vem volta ao normal, um cheque por mês, a menos que o engenheiro venha pedir que a gente aperte mais um pouco. Então, gostaria que os irmãos orassem bastante por isso. São 2, são R$12.600 os 2 cheques. São 2 de 6.300. E está tudo indo bem, graças a Deus. Nenhum cheque voltou, nenhum cheque vai voltar, né? Esse é um versículo muito importante, né? Na capa da nossa Bíblia, né? Se você não tem esse versículo na capa da sua Bíblia, você pode escrever esse versículo, né? Nenhum cheque voltou, nenhum cheque vai voltar. Então, segunda-feira, nós temos esse compromisso, vamos ser bastante fiéis na entrega dos dízimos e generosos na entrega das nossas ofertas, ok? Muito bem, vamos continuar aquilo que estávamos fazendo na quarta-feira passada e na quarta-feira retrasada. Nós estamos vendo algumas mensagens no livro de Mateus, no famoso Sermão do Monte. Nós já vimos quarta-feira retrasada, nós falamos sobre a questão de sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele nos dá todas as condições necessárias para que sejamos efetivamente, eficazmente, sal da terra e luz do mundo. Depois nós voltamos para o começo do capítulo e falamos sobre as bem-aventuranças, todas aquelas bem-aventuranças do versículo 1 até versículo 8 e 9, né? Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, bem-aventurados aqueles que são humildes, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. E aí nós vimos o que Deus quer de cada um de nós nisso. E agora nós vamos ficar com o versículo 10, 11 e 12, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. E é um tema muito interessante. Não é um tema muito agradável, mas é um tema muito interessante. Os irmãos sabem, quem não sabe vai ficar sabendo, eu tenho birra com uma teologia chamada teologia da prosperidade. Aí você espera eu molhar o bico. A teologia da prosperidade é aquela teologia que prega, ensina, estimula em nós uma crença que nós não entendemos que seja bíblica, de que Deus quer que todo mundo seja rico e próspero e que o crente não vai sofrer nada na sua vida, e se você estiver sofrendo é porque há pecado na sua vida, há uma brecha e você precisa consertar aquilo. E assim que você confessar, assim que você consertar,
aquela brecha, a prosperidade vem, e você vai trocar de carro todo ano, e você vai trocar de casa, e depois você vai trocar de bairro, e depois você vai trocar, e você vai crescendo, crescendo, evoluindo. Só que a gente olha ao redor e a vida da maioria dos crentes, graças a Deus, melhora. Melhora. É normal que a vida do crente fiel na palavra de Deus melhore. Mas são poucos aqueles que alcançam aquela riqueza que tantos querem. E aí nós voltamos para um tema que não é muito pregado, não é muito ensinado e que me é muito caro. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventuranças são aquelas declarações: felizes são os que... pontinho, pontinho, pontinho. E no versículo 10 e 11 está assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes, muito felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não é o reino da terra, é o reino dos céus. E o versículo 11 diz: bem-aventurados serão vocês quando... pontinho, pontinho, pontinho. Quando o quê? Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, não a favor de vocês. E é interessante que algumas pessoas pensam: agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus na minha vida e todos os problemas da minha vida serão resolvidos. Eu não vou mais sofrer, eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais questões de apertos financeiros, eu não vou ter dor de dente e não vou ter unha encravada e eu não vou ter dor de barriga, porque eu sou crente, glória a Deus, aleluia, amém. Mas a palavra de Deus ensina que há um preço que se paga, um preço que pagamos aqui na terra por seguirmos. E esses versículos dizem: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então nós temos aqui perseguição, insultos e calúnias contra nós. Interessante observar que nós vivemos num mundo moralmente corrompido e apodrecido. E é isso que Deus tem nos levado a observar nesse ano, colocar em ordem a nossa vida, pôr em ordem a nossa vida, porque quando Adão entregou as chaves do mundo na mão de Satanás, Satanás colocou na cabeça dele e na cabeça da humanidade toda essa coroa de espinho. E essa coroa de espinho traz dor, sofrimento e vergonha para nós. Então Deus quer restaurar uma coroa de honra e glória. Então, nós ainda não moramos no céu. No céu nós não teremos mais nenhum tipo de problema. No céu nós não teremos mais nenhum tipo de perseguição. No céu nós não derramaremos mais lágrimas de dor. Se tiver lágrima lá, será de alegria, mas não de dor, não de tristeza, não de decepção. Lá nós não teremos mais doenças, lá nós não teremos mais morte. Então, neste mundo que vivemos, ainda vivemos num mundo corrompido e num mundo apodrecido. E normalmente os que amam a justiça não são admirados. Não são admirados. Ao contrário, os que amam a justiça e procuram viver na justiça, eles são perseguidos, porque são esquisitos e ameaçam atrapalhar a vida daqueles que não amam a justiça. Então, normalmente, nós, quando nos tornamos crentes, nós queremos alguns privilégios.
No serviço nós queremos privilégio. Poxa vida, eu sou crente, meu patrão podia dar um privilégio. Por exemplo, algumas pessoas querem sair para o retiro na sexta-feira e o patrão não quer deixar, né, na sexta-feira. E aí você fica pensando, poxa, mas isso é injusto, eu sou crente, né? Eu podia ter esse privilégio. Isso acontece muito em retiro de carnaval, né? Que a gente quer ir na sexta-feira e a gente tem que trabalhar na sexta, tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar na segunda. Então a gente tenta convencer o nosso patrão que a gente quer folga na sexta, no sábado e na segunda, né? Porque terça-feira já é o feriado mesmo. E aí não tem como as empresas liberar tanto tempo. Dependendo da empresa que você trabalha, aí você se acha injustiçado, porque você queria esse privilégio. Afinal de contas, você é crente, você é filho do rei. Mas acontece que nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo apodrecido, e esse mundo joga contra os que amam a justiça. No serviço você quer isso, você espera isso, no trabalho você espera isso, na escola você espera isso, né? Um tratamento diferente dos seus professores. Você espera um tratamento diferente do diretor da escola, da faculdade, do coordenador do curso, mas esse tratamento não vem. Neste mundo corrompido e apodrecido, os que amam a justiça e querem ser justos e querem seguir Jesus, que é a justiça, nós somos perseguidos. A vida de quem ama e pratica a justiça condena quem ama e vive da injustiça, da corrupção e do pecado. Por exemplo, quando Deus chegou para Noé e falou assim, construa uma arca, coloque sua família dentro da arca, porque eu vou destruir o mundo. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz que quem condenou o mundo foi Noé. Não foi Deus, foi Noé. Porque Noé, ele viveu uma vida justa diante de Deus. E Deus então olhou para a humanidade e falou, por que vocês não andam justos como Noé? O que eu estou pedindo para vocês que andem na justiça, andem no amor, andem de uma maneira decente, é possível. Vocês reclamam de mim, Deus, dizendo que o que eu peço, o que eu exijo é utópico, é um sonho, é impossível. Mas não é, olha Noé, não é, olha Noé. Boa, ficou boa, né? Olha Noé, Noé consegue. E se ele consegue, vocês deveriam conseguir também. Você já participou de uma classe, em que naquela classe tinha, no meu tempo, chamava CDF. Era um cara nerd, hoje chama nerd, né? Naquela época a gente não usava a palavra nerd. E aí todo mundo foi ruim, menos ele. Por quê? Porque ele é nerd. Aí todo mundo vai falar, professor, a prova foi muito difícil, professor, dá uma chance para nós, porque a prova era impossível. E o professor fala, como que a prova era impossível? Ele conseguiu. Se ele conseguiu, vocês deveriam ter conseguido também. Eu não vou dar outra prova. Estudem melhor para a próxima. Vocês têm que tirar 10 para ficar com a média 6. E aí todo mundo olha para o nerd e quer enforcar o nerd. Não é assim? Eu sofri muito com isso. Dia de prova eu tinha que sair correndo. É verdade, eu e a Abigail, nós dois tínhamos que sair correndo. Ela saiu por uma porta, eu por outra. Eu falei, vamos dividir, né? Quem sabe um de nós sobrevive, né? Eu corria pela porta da direita e escadaria, ela pela porta da esquerda. Tinha outros também, não era só nós. Eu não era inteligente sozinho, tinha mais um ou dois. Então você percebe que, vamos ler, né? Falou, mas não leu nada, né, pastor, da Bíblia? Ok, Hebreus 11, 7, dá uma olhadinha, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé,
quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, Hebreus 11:7, movido por um santo temor a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então Deus olhou para Noé e falou: parabéns, Noé. E aí olhou para o resto do mundo e falou: vocês estão reclamando do quê? Se um conseguiu, todos conseguiriam. Então, Noé, por amar a justiça, está escrito lá, movido de santo temor por Deus, temor a Deus, buscando a justiça de Deus, ele condenou o mundo. Então, é por isso que quando você é justo, por isso que você ama a justiça, e a justiça é Jesus, você espera privilégios, mas os privilégios não vêm, vem a condenação. Porque o nosso mundo é corrupto e injusto. Então não tem como escapar. Não tem como escapar. Ali diz: são aventurados os que são perseguidos pela justiça. Se você é crente, você vai ser perseguido pela justiça. Você vai ser perseguido por causa do seu amor pela justiça, que é Jesus. E olha que interessante, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo está ensinando Timóteo, a vida do crente fiel, é uma vida de sofrimento também. Quando chegarmos para o céu, no céu, todo sofrimento acabará, mas nessa vida ainda aqui sofreremos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, diz assim: Tu, Timóteo, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, Paulo, tens seguido o meu modo de viver, tens seguido a minha intenção, você tem seguido a minha fé, você tem seguido a minha longanimidade, a minha paciência de vida, você tem observado e seguido o meu amor, a minha paciência. Até aí tudo bem, né? E olha o versículo 12. Você tem seguido as minhas perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Olha que interessante. Pastor, aí o Senhor livrou de todas. Leia direito. Paulo passou por todas as perseguições. Quando diz aqui se o Senhor me livrou de todas, não significa que o Senhor não permitiu que ele passasse por nenhuma tribulação. Ao contrário, o Senhor permitiu que ele passasse por todas as tribulações. E o segredo está na palavra passar. Ele não morreu em nenhuma delas. Ele passou. Sofreu, penou, chorou, cortou, sangrou, inchou. Mas ele passou. Lembra do Salmo 23, tão famoso, né? Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós não ficamos. Nós não morremos. Nós não perecemos no vale da sombra da morte. Nós passamos por ele. O sofrimento é temporário. Mas tem um sofrimento. Tem uma dor. Tem uma lágrima. Tem um sofrimento. Tem um sangramento, tem um inchaço, tem um hematoma, mas isso passa. E aí, em todas as cidades, Paulo diz, em Antioquia, em Icônio, em Listra, onde eu passei, não teve um lugar por onde eu passei em que eu não passei por sofrimento.
por perseguição. Ele diz aqui perseguição e aflições. Mas a coisa mais impressionante é o versículo 12, que é a conclusão da vida de Paulo. A conclusão, Timóteo. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não tem como escapar. Se você quer viver com Jesus piamente, o que significa viver com Jesus piamente? Ter uma vida de crente de verdade. De verdade. Tem muita gente que quer viver com Cristo, mas uma vida de crente de mentira, de fachada. A palavra piamente é de verdade, para valer. Você quer seguir a Cristo? Quer. Então, para valer, para valer. Então, você pode estar certo que padecerá perseguição. Padecerá perseguição. Agora, voltando para Mateus, que nós estamos em Mateus, né? Nós já lemos versículo 10, 11. Versículo 12 é muito interessante. Voltando para Mateus, versículo 12 diz assim: alegrem-se. Não é para ficar triste, não é para ficar nervoso, não é para ficar desanimado, não é para desistir. É motivo de grande alegria. Pô, como é que é isso, pastor? Não sei. Humanamente, eu não sei. Como é que nós podemos nos alegrar nas perseguições e nas aflições? Humanamente isso não existe. Mas há um poder de Deus, liberado do céu e ministrado nas nossas vidas pelo Espírito Santo, que transforma o sofrimento em um prazer, uma alegria, porque o versículo 12 diz: alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a vossa recompensa. E isso é muito legal. É grande a vossa recompensa, a recompensa de vocês no céu, diz o versículo 12. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos pegar o final do versículo. O final do versículo diz assim, olha: todos os profetas foram perseguidos. Todos os profetas. Todos os profetas, homens e mulheres de Deus, poderosos em Deus, sofreram, padeceram perseguição, aflição, muitos morreram nessa circunstância. Resumidamente, a tradição diz como cada apóstolo morreu. Nem a morte de poucos deles está registrada na Bíblia, mas a tradição registra alguma coisa. Vamos começar com Estevão, por exemplo. Estevão não era apóstolo, mas em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, Atos 7, 59 e 60, diz como Estevão morreu. Estevão morreu assim, ó: apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu apedrejado. Eu sempre gostei muito desse nome. Se o Lucas não se chamasse Lucas, ia se chamar Estevão. E se o Gabriel não se chamasse Gabriel, ele ia se chamar Estevão, porque eu acho que Estevão é nome de macho, cabra macho, é Estevão. E esse aqui morreu apedrejado. Tiago, filho de Zebedeu, Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, morreu à espada. Atos capítulo 12 diz assim, versículo 1 e 2: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns líderes da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu.
Tiago, então, foi morto à espada. Estevão, apedrejado. Tiago, à espada. André, irmão de Pedro, foi crucificado na Ásia, na cidade de Ática. E até morrer, continuou orando e pregando para quem o matava, até o último suspiro. Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, a tradição diz que ele foi jogado do alto do templo de Jerusalém. Lembra onde Satanás pegou Jesus, colocou no alto do templo e falou assim: olha, joga-te daqui embaixo, porque ele dará ordem aos teus anjos para que você não se machuque. Fizeram isso com Tiago, filho de Alfeu. Levaram ele ao ponto mais alto do templo e jogaram ele. E ele caiu, não morreu e foi apedrejado. Tiago. Mateus, coletor de impostos. Ele pregou durante 15 anos na região da Palestina, depois foi para a Etiópia e lá ele foi morto à espada. Não morreu tranquilo, morreu à espada. Bartolomeu pregou na região da Arábia e depois foi para a Índia. E lá diz a tradição que ele foi amarrado a um saco e jogado no mar. Uma outra tradição diz que ele foi esfolado vivo, que significa ser esfolado. Enquanto você está vivo, eles arrancam a sua pele. Isso é ser esfolado vivo. Simão, o cananeu, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Tomé, aquele Tomé que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, ele se tornou um grande pregador, viajou muito para muitos países e regiões da época, para Parta, Média, Pérsia, chegou até a Índia, e na Índia ele foi morto a flechadas na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, aquele irmão de Tiago, também morreu cravejado por flechas. Filipe morreu enforcado no templo de Hierápolis. Pedro morreu crucificado. Quando estavam crucificando ele diz: eu não mereço morrer como o meu mestre Jesus. Ponham-me de cabeça para baixo. Então, eles viraram a cruz de cabeça para baixo e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João, aquele irmão de Tiago, ele foi exilado na ilha de Patmos, lá onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Foi o único que morreu de velho. Mas ele morreu exilado, longe da família, abandonado para apodrecer naquela ilha. Interessante. Ninguém teve morte tranquila. Ninguém se aposentou e viveu tranquilo o resto dos seus dias. Aí você pergunta: vale a pena ser crente? Valeu a pena para eles todo aquele sofrimento? Para mim, valeu. Porque se não fosse por eles, eu não tinha me tornado crente aqui. E para você também valeu. Porque se eles não fossem crentes fiéis até a morte, o evangelho não tinha chegado aqui no Brasil. E todos nós permaneceríamos condenados sobre os nossos pecados. Por isso que a palavra diz: alegrem-se, alegrem-se. O começo do versículo diz: alegrem-se. Deus tem um propósito muito bom quando nos permite sofrer. Deus não permite sofrimento de graça. Deus não permite sofrimento à toa. Quando Ele permite que a gente sofra por algum motivo, alguma razão, é porque Ele tem um propósito muito bom. Ele tem um propósito muito maior quando nos permite sofrer. Ele não quer e não permite que a gente sofra à toa.
Se você está passando por alguma perseguição, se você está passando por algum sofrimento, é porque de alguma maneira, de alguma forma, um bem maior, ele vai tirar daí. Ele vai tirar daí. Então o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 12, que nós estamos lendo agora, diz que existe uma recompensa muito grande para quem permanece firme e fiel com Jesus, mesmo no meio das perseguições. Alegrem-se e regozijem-se, versículo 12, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. É grande, é muito grande. Vale a pena aguentar qualquer coisa. Vale a pena aguentar qualquer desaforo. Vale a pena aguentar qualquer dor. Vale a pena aguentar qualquer perseguição, qualquer aflição. Porque maior será a recompensa que está guardada para nós no céu. Romanos capítulo 8, versículo 18, só para completar e terminar a ideia. Olha que interessante, Paulo diz, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo diz isso, Romanos 8, 18. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, e olha que Paulo entendia de sofrimento. Paulo entendia de sofrimento. A maioria desses apóstolos, todos morreram em sofrimento. Só que Paulo, além de morrer em sofrimento, ele foi decapitado. Ele também viveu em sofrimento. E aí ele diz, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o que mais chama a minha atenção nesse texto é essa expressão, há uma glória que será revelada em nós, dentro de nós. Se aqui tivesse dito assim, olha, há uma glória da qual nós vamos participar, e aí eu consigo imaginar um lugar glorioso, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, um lugar assim estupendo, que é o céu. Só que ele diz aqui, esta glória será revelada dentro de nós. Já pensou que coisa? Então, não é só um lugar para onde nós vamos, não é só um lugar maravilhoso para onde nós vamos. Esse lugar maravilhoso está dentro de nós. É invertida a situação. Não é nós que vamos entrar no céu. O céu é uma coisa grande e nós vamos entrar no céu. Paulo inverte a situação. É o céu que vai entrar em nós. Você consegue imaginar isso? A inversão? O céu é aquela coisa grande, maravilhosa, aquele país, aquele parque de diversões, aquele shopping center gigantesco, se você gosta de shopping center, ou seja lá o que for. É aquela coisa linda e você vai entrar naquela coisa maravilhosa. Só que Paulo está dizendo, não. É o céu que vai entrar em você. Uau! Legal, não é? É muito legal. Essa expressão pira, né? Como o pessoal diz, as mina pira com isso, né? O céu entra em você. 2 Coríntios capítulo 4, 17 diz assim, é Paulo de novo. 2 Coríntios 4, 17, lembra que Paulo é especialista, né? Em perseguição e aflição. Um professor da ITM que costuma dizer que Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga e a cadeia. Né? Lembra dessa aula? Porque durante o dia ele ia lecionar e pregar na sinagoga, e à noite ele ia dormir na cadeia. Né? Então, 2 Coríntios 4,17 diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós
uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso também é espetacular, né? Os nossos sofrimentos são leves e passageiros, mas a glória que eles produzem não é leve, nem é passageira. O sofrimento é leve e passageiro, mas a glória é pesada. É uma glória substanciosa. É uma glória gloriosa e é eterna. O sofrimento é leve e passageiro, é pequeno e passa logo. A glória não. A glória é grande, é pesada, é toneladas e toneladas e não acaba nunca. Percebe a vantagem? Diante de uma glória gloriosa e que não acaba, qualquer sofrimento dura nada. Agora o que mais me impressiona é 1 Pedro, e aí a gente termina, tá? 1 Pedro 4,13. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13 a 19. Isso aqui vai ser um outro sermão, mas não é hoje. 1 Pedro 4, 13 a 19. Mas alegrem-se. De novo esse negócio de alegrar-se. Muito interessante isso. Eu imagino Deus lá do céu. E Deus fica de saco cheio de escutar murmuração e reclamação. Eu não aguento mais ver vocês, meus filhos, reclamando. É igual pai e mãe quando está em casa e manda um dos filhos fazer uma coisa. E ele sai reclamando para fazer aquele negócio, né? Lavar uma louça, varrer uma área, não é? Estou usando exemplos hipotéticos, tá? E o filho vai... É um exemplo só, Lucas, não estou falando de você, nem você, Gabriel, nada a ver. Eu tinha que dar um exemplo, eu inventei esse. É só um exemplo, né? É só um exemplo. Aí Deus vai repetindo na palavra, alegrem-se, alegrem-se, alegre-se com o quê? Porque você vai trocar de carro todo ano, de casa de 3 em 3 anos, de mulher de 5 em 5, né? Não, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Ah, é, pastor? Foi para isso que eu virei crente? Estou fora. Não, reclama não, irmão. Para que também, quando a glória de Cristo for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 13. Alegrem-se à medida em que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ninguém vai participar da glória de Jesus se não estiver disposto a participar do sofrimento de Jesus. Não dá para pular essa etapa, não dá. Não dá para receber a coroa da glória sem antes passar pela cruz e pelo túmulo. Jesus foi ressuscitado, e o seu nome é sobre todo nome. Mas antes de ser exaltado assim, ele teve que passar pela cruz e pelo túmulo. E conosco é a mesma coisa. Há uma grande glória para nós, mas antes, para participar da glória de Cristo, temos que estar dispostos a participar do sofrimento de Cristo. E aí continua, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Parece até que Pedro leu Mateus, né, capítulo 5. Pois
o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É por isso que nós podemos ser felizes, porque o Espírito da glória repousa em nós, o Espírito de Deus repousa sobre nós, o Espírito Santo. Lembra que eu falei, não sei como nós podemos ser felizes no sofrimento, na perseguição, porque humanamente é impossível. Então Deus libera do céu um poder, pelo Espírito Santo, que torna possível ser feliz ao passarmos por sofrimento. E esse Espírito repousa sobre nós. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, não seja como ladrão, não seja como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Eu acho tão interessante isso aqui. Se você sofre porque é crente, aleluia, glória a Deus. Mas tem muito crente que sofre porque é assassino, ladrão, criminoso e fofoqueiro. É tão interessante esse texto que ele coloca aqui o fofoqueiro, o que se intromete na vida alheia, no mesmo nível de ladrão, assassino e criminoso. Não é interessante isso? É muito interessante. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Amém, glória a Deus. Né? Mas eu não sou ladrão. Amém. Não sou criminoso. Amém, que bom. Mas você é fofoqueiro, não é? Está no mesmo nível. E o assassino sofre, e isso não faz dele feliz. O ladrão sofre, isso não faz dele feliz. O criminoso e o fofoqueiro sofrem, isso não faz deles felizes. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se o julgamento começa primeiro conosco, que somos crentes, imagina o que será o fim daqueles que ainda não obedecem ao Evangelho. Se Deus vai ser duro no julgamento dos crentes, imagina como vai ser duro o julgamento daqueles que ainda não são crentes. E se ao justo é difícil ser salvo, imagina o quanto será impossível para o ímpio e pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. E aqui tem essa frase muito interessante. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Existe sim. Eu gostaria que não existisse, mas existe um sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus. E precisa haver, para que a gente possa então entrar na glória, e a glória entrar em nós. Mas isso é um outro sermão. Isso é uma outra coisa. Isso é quarta-feira que vem, ou um outro dia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você tenha pecado nesses últimos dias, nas últimas semanas, reclamando de Deus. Senhor, cadê os privilégios de ser crente? Estou sofrendo no serviço, estou sofrendo bullying na escola, na faculdade. Eu sou crente, Senhor, eu sou filho de Deus. A tua palavra diz que eu fui posto por cabeça e não por cauda. Cadê, Senhor, as maravilhas? Talvez você tenha reclamado ou guarda no seu coração alguma reclamação meio disfarçada. Então, é hora de rever os seus conceitos neste instante, de tudo aquilo que nós lemos. Se você guarda esse
esse rancor, essa tristeza, essa reclamação, precisa confessar diante de Deus. Porque Deus tem uma medida de sofrimento para a sua vida, para a vida de todos nós. Ninguém escapa disso. Sofrimento porque você é crente. Você se tornou crente, agora o mundo vai te perseguir. O mundo vai zombar de você. O mundo vai tentar te prejudicar, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está podre. E não vai facilitar a vida dos crentes fiéis. Mas Deus liberará do céu um poder extraordinário pelo Espírito Santo para que a gente suporte e passe pelo sofrimento. E desse sofrimento, como só Deus sabe fazer, Ele vai tirar um proveito maravilhoso. Ele vai transformar sangue, suor e lágrimas nas coisas mais maravilhosas que você nem pode imaginar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, quando nós reclamamos, muitas vezes, Senhor, porque estamos padecendo perseguição e aflição. Mas a Tua palavra diz que é assim que é assim que tem que ser, é assim que será na vida de crentes fiéis. E que este é o caminho. A cruz e o túmulo é a cruz, é o caminho para o trono da glória e da coroa de honra. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor libere sobre nós um poder tremendo, um poder sobre-humano, um poder divino sobre nossas vidas pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos suportar todo o sofrimento e permanecermos firmes e fiéis com o Senhor, não importa a circunstância, não importa a dor, não importa a tristeza, não importa o sangramento, não importa o suor, não importa o inchaço. Nós queremos esse poder do Espírito Santo para permanecer fiel. Sem esse poder, Senhor, nós vamos falhar. Sem esse poder, nós vamos negar. Sem esse poder, nós vamos desistir, Senhor. Mas não podemos, porque a Tua palavra diz que aquele que permanecer fiel até a morte, aquele que permanecer fiel mesmo diante da morte, receberá a coroa da vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a permanecermos fortes, firmes e fiéis na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.